Olá pessoal, então vamos continuando aqui nosso conteúdo da VP2 e vamos falar agora sobre um tema conhecido como expressões regulares. Bom, esse conteúdo você pode encontrar aí no capítulo 3, vamos iniciar portanto o capítulo 3 agora, e nesse primeiro vídeo você pode fazer uma leitura até a seção 3.1.1. Bom, então só para relembrar, vamos relembrar aqui alguns conceitos sobre a AFDs, os autômatos finitos determinísticos, porque a gente vai ver que existe uma relação muito forte entre as expressões regulares e os autômatos. Né? Parece um conteúdo novo, diferente, mas na verdade se trata de meio que uma continuação do que a gente tem visto até o momento. Bom, então o autômato finito determinístico é uma estrutura matemática capaz de aceitar strings. Então, se você fornece uma palavra para um autômato, ele aceita ou não aquela palavra. Se aquela palavra leva o autômato até um estado final, a gente diz que o autômato aceita a palavra. Quando você junta todas essas palavras que são aceitas pelo autômato, você consegue um conjunto conhecido como a linguagem daquele autômato. Então, a linguagem de um autômato é exatamente o conjunto de palavras que são aceitas pelo autômato. Então, vamos fixar bem esse conceito de linguagem, porque a gente vai usar bastante aqui quando estiver tratando das expressões regulares. Bom, deixa eu introduzir também um novo conceito, um novo termo, na verdade, que é um termo muito comum na teoria dos autômatos, que diz respeito à ideia de uma linguagem ser uma linguagem regular. Então a gente viu que a linguagem é um conjunto de palavras que são aceitas pelo autômato. A gente diz que uma linguagem ela é regular se ela é aceita por um AFD. Então, se a linguagem é aceita por um autômato finito determinístico, a gente diz que ela é uma linguagem regular. Né? Então, esse termo regular é um termo bem comum. Né? Inclusive, caiu em alguns ENADs passados questões que envolviam esse conceito. Então, dentro da teoria dos autômatos, a gente diz que a linguagem regular é aquela que é aceita por um AFD. Bom, vamos agora falar sobre as expressões regulares. Então, toda linguagem regular, ou seja, toda linguagem aceita por um AFD, ela também pode ser descrita por uma expressão regular. Então, já iniciando aí o nosso conteúdo relativo a expressões regulares propriamente dito. Então, a expressão regular também é uma estrutura matemática capaz de aceitar linguagens. Só que expressões regulares, eles aceitam linguagens utilizando uma notação algébrica. Né? Então, o que é uma notação algébrica? É uma notação que envolve operandos e operadores. Tá bom? Então, por exemplo, você lembra da álgebra booleana, lá da lógica matemática? Então, na álgebra booleana, você tem os operandos, que são as expressões, as sentenças da lógica, e você tem os operadores, que são os operadores lógicos, ou, e, negação. Então, aquilo lá é uma álgebra, porque você consegue formar expressões booleanas usando os operandos e os operadores. Então, com a linguagem regular, a mesma coisa. A gente vai ser capaz de montar expressões utilizando operandos e operadores. Então, só para dar um exemplo, eu não vou entrar em detalhes, não vou explicar cada uma dessas coisas, mas só para dar um exemplo, a gente tem uma expressão regular capaz de aceitar uma linguagem, que é a linguagem do CEPS. O que é a linguagem do CEPS? É a linguagem que contém todos os números possíveis de CEPS. Então, só para ter uma ideia, a expressão regular seria essa aqui. Ó. Você vê que aqui a gente tem realmente operandos e operadores. Os operandos são símbolos aqui, os dígitos, e os operadores são esses símbolos de mais, símbolos de potência, digamos assim, o menos. O menos não. Esse aqui é o traço do CEP. Outros exemplos. Então a gente tem aqui o asteriscozinho, também é um operador. Aqui a concatenação, que é o 01. 01 está concatenado, tem uma operação aqui de concatenação e assim vai. A gente vai falar mais sobre isso adiante, mas só para mostrar que as expressões regulares vão ter mais ou menos esse jeitão aí. Então a gente vai deixar de tratar de grafos, como eram os autômatos, de tabelas de transição, e vamos agora tratar com a notação parecida com a notação algébrica mesmo, com operações, operandos e operadores. Bom, antes de explicar propriamente como é que a gente monta, como é que a gente define expressões regulares, eu vou definir aqui alguns conceitos. Então a gente vai falar sobre esses conceitos, e esse vídeo vai terminar nesses conceitos. No próximo vídeo a gente realmente começa a entrar mais a fundo sobre a criação de expressões regulares, porque esses conceitos são super importantes. Apesar de serem conceitos que envolvem a teoria de conjuntos, eles são super importantes porque eles são a base da criação
de expressões regulares. Então, o primeiro conceito, você vai ver que são os conceitos de conjuntos mesmo. Então, o primeiro conceito envolve a união de dois conjuntos. Particularmente, como a gente está tratando de expressões regulares e autômatos, então esses conjuntos eu vou sempre me referir a linguagens, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer a união de duas linguagens, por exemplo, a linguagem L e a linguagem M, então a união de duas linguagens, ou seja, seria a união de dois conjuntos, seria algo assim, né? L é 1, 2, 3, M é ABC, então a união dos dois, 1, 2, 3, ABC, então até aí nenhuma novidade, né? O símbolozinho aqui de união, denotando aí a união das duas linguagens, que é a união de dois conjuntos, na verdade. Bom, segundo conceito é o conceito de concatenação. A concatenação de dois conjuntos é como se fosse o produto de dois conjuntos. Como é que se faz o produto de dois conjuntos? Então, se o conjunto é L, é o mesmo conjunto L, 1, 2, 3, e o segundo é o M, ABC, então L, M, né, seria exatamente as combinações do L com M. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 com ABC, eu vou ter 1 com A, 1 com B, 1 com C. Depois, 2 com A, 2 com B, 2 com C, e 2, 3A, 3B, 3C. Então, na hora que eu concateno dois conjuntos, eu faço exatamente essa operação, que é uma operação meio que de, digamos assim, multiplicação. Seria o correspondente a uma multiplicação de conjunto, digamos assim. Mas, na verdade, é uma combinação que eu faço entre elementos do primeiro conjunto e do segundo conjunto. Então, esse, para mim, é a operação de concatenação de duas linguagens ou de dois conjuntos. Por último, né, um conceito um pouquinho mais complexo, que é esse que eu chamo de fechamento de Kleene. Então, o fechamento de Kleene de uma linguagem ou de um conjunto é exatamente o conjunto de todas as strings que eu consigo formar concatenando qualquer combinação de strings de L. Tá? Vamos tentar tornar as coisas mais claras aqui. Bom, vamos supor que o nosso conjunto L é formado somente pelos dígitos 1 e 2. Então, o fechamento de Kleene ele é denotado por esse asteriscozinho aqui. Então, L asterisco. E aí, se você notar, esse conjunto aqui é um conjunto infinito que contém todas as combinações possíveis de 1 e 2. Eu inicio ele sempre com epsilon, indicando a string vazia. Né? Depois incluo 1 sozinho, 1, 2 sozinho. Depois vou combinando esses dois elementos. 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2. Depois 3 1s, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Então vou combinando tudo, isso que eu puder combinar. E no final eu tenho o que eu chamo de fechamento. Né? Então fechamento seria as combinações possíveis de todos os símbolos de daquela linguagem, aquele conjunto. Outra forma de interpretar seria a seguinte. O L asterisco, na verdade, seria a união de todos os L's. Então, o que é que seria o L0? O L0 seria a concatenação nenhuma, né? Nenhuma concatenação. Ou seja, a ausência de concatenação e, portanto, eu teria só a string vazia, o epsilon. O L1 é o L sem concatenar, é o L sozinho, né? Sem concatenar com ninguém. Então, o L sozinho é a própria linguagem L, 1 e 2. Bom, já o L2 seria o L ao quadrado, digamos assim. Na verdade, é o L vezes L. É o L concatenado com L. Ora, o L concatenado com L a gente já conhece. Né? Seria 1, 2 multiplicando 1, 2. Ou seja, 1 com 1, 1 com 2. 2 com 1, 2 com 2. E aí o L asterisco seria exatamente a soma de tudo isso aí. Né? O L2 teria o L3 também, que a gente não deu aqui o exemplo. Teria o L4 e assim por diante. E aí eu teria o conceito de fechamento, portanto, como sendo essa união de todos esses conjuntos aí. Bom, então só para fechar essa aula, vamos tentar fazer alguns exercícios para ver se a gente fixou direitinho esses conceitos aí de união, concatenação e depois de fechamento. Então, dadas as duas linguagens L, A, B, M, B, B, C, como é que a gente calcula aí o L união B, o L vezes M, M ao quadrado e L asterisco? Então vamos lá, L união B seria a soma dos conjuntos, né? Então AB com BBC, né? AB, BB e C seria simplesmente a união, não tem muito mistério aí. L vezes M, então teria L sendo AB, M, BBC, então teria as combinações, né? A, BB, A com C, depois B, BB e B, C. Então teria aqui exatamente os 4 elementos. Faltou aí o M, M2, né? Então, como exercício, você pode fazer aí no seu caderno. M2 seria, ver se a gente consegue fazer aqui, o M com M, né? BB, BB, BBC. Depois C, BB e CC. Né? Então,
né? Tenta fazer no caderno, que é bem simples, o M vezes o N. E o L asterisco seria exatamente as combinações possíveis do L, todas as combinações possíveis do L. E eu teria o epsilon iniciando, depois o A e o B sozinhos, depois as combinações, A com B, B com A, B com B, A, B e assim por diante, né? Várias as combinações de A e B, todas as possíveis. São infinitos, na verdade, a gente coloca aqui só as primeiras. Bom, então, para fechar, dadas duas linguagens L e M, sendo a quantidade de elementos de L, né? Então essas duas barrinhas aí no L quer dizer a quantidade de elementos, a cardinalidade do L. Então, sendo a quantidade de elementos do L x e a quantidade de elementos do M y, informe quantos strings existem em N. Então, na hora que você quer fazer a união dos dois, L com M, L tem x elementos, M tem y elementos. Se eu quero unir os dois, quantos elementos eu vou ter? X mais y, né? Simplesmente vou somar os dois. Se eu fizer a concatenação, né? Eu tenho alguns elementos em L, algum em M. Na hora que eu concateno, eu vou ter quantos elementos ao todo? Por exemplo, se eu tenho 2 elementos em L e 3 em M. Então, se você for notar, na hora que você fizer a concatenação, você vai ter 6 elementos, né? Porque 2 do L com 3 do M, 2 vezes 3, 6, exatamente isso que eu vou ter. Produto das duas quantidades. Por último, se eu quiser saber quantos elementos tem um L asterisco, bom, o L asterisco é fácil calcular, né? Ele tem infinitos strings ou infinitos elementos, né? Porque aí eu realmente tenho uma união de infinitos conjuntos. Bom, com esses 3 conceitos a gente encerra esse vídeo e no próximo vídeo a gente começa a tratar especificamente sobre expressões regulares e como é que a gente constrói expressões regulares, como é que seria a notação realmente de expressões regulares. Tá bom? Então até o próximo vídeo.